Hora da Prosa. Muito bem, e no Hora da Prosa de hoje, a gente tem um convidado muito bacana para conversar com a gente sobre piscicultura. É o Francisco Medeiros, ele é presidente executivo da Associação Brasileira de Piscicultura, a Peixe BR, né? E eu quero aproveitar esse papo, porque normalmente aqui no programa a gente fala muito de pecuária, a gente fala aí de pecuária de leite, de corte, fala muito do setor sucroalcooleiro, avicultura, mas de piscicultura a gente não tem tanta oportunidade assim. Quando surge essa oportunidade, a gente tem que aproveitar ao máximo aí as informações com o nosso convidado. Bom dia, Francisco Medeiros, tudo bem? Bom dia, tudo bem? É uma alegria muito grande estar aqui falando de uma importante proteína, que é o pescado, importante para o produtor, mas principalmente para o consumidor, em função das suas características de saudabilidade. Exatamente. Então, dizem que comer peixe todo dia nos faz muito mais inteligentes, é isso mesmo, Francisco? É verdade, em função do alto nível de zinco presente na proteína do peixe. Então não é só folclore. Não, isso Que são bom! comprovações científicas. Eu fico muito feliz em saber disso, porque algumas prefeituras já estão incluindo o peixe na merenda escolar. Rio Preto é uma, eu fico muito feliz que aqui nosso secretário Antônio Pedro Pezzuto conseguiu incluir o peixe na merenda escolar, né? Através aí do Alimenta Rio Preto. Então eu fico muito feliz. E sei de outras cidades que também o estão fazendo. Bom, eu queria que você falasse para que a gente possa entender, por não ser uma atividade tão tradicional e por ser uma atividade nova, se a gente for comparar com as outras áreas, né, principalmente falando de pecuária, de agricultura, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a piscicultura brasileira, né, falar como ela é e falar também da sustentabilidade da nossa piscicultura. Bom, a nossa piscicultura, quando a gente compara com as outras proteínas, né, da cadeia do agronegócio brasileiro, é a mais caçulinha, a mais recente, né? Uhum. E por isso, inclusive, a gente tem algumas características um pouco diferentes. Nós começamos aí por volta dos anos 70, mas como business, como negócio, esse é um negócio muito recente no Brasil. Tem algo assim em termos de 10 anos. Quando eu falo 10 anos, é quando as empresas começaram a fazer investimentos vultuosos, quando começou a aparecer empresas especializadas na atividade, porque a gente observava muitos produtores e também indústrias que aquilo era uma atividade secundária. Mas agora não, nos últimos 10 anos as empresas estão investindo bastante, por uma série de motivos, né? Nós somos um dos grandes exportadores de proteína animal do mundo, só que a proteína animal mais consumida no mundo não é suíno, aves e bovina, é pescado. Então, recentemente, que o setor do agro, especificamente o que produz principalmente aves e suínos e bovinos, começou a olhar para essa proteína e começou a fazer investimentos numa velocidade assim muito grande. Então, um setor muito novo. Para você ter ideia, a segunda maior empresa do Brasil é uma empresa que tem 5 anos. Nossa. Então, assim, é muito recente. Eu moro no Mato Grosso. Em 2014, o estado do Mato Grosso foi o maior produtor de peixe de cultivo do Brasil. O ano passado, somente um CNPJ do Paraná já produziu mais peixe do que o estado do Mato Grosso. Com isso, a gente verifica a velocidade de evolução desse setor, que é o peixe de cultivo, que é aquele peixe que você tem que colocar o peixinho no local, tem que ter os cuidados, tem que dar ração, ou seja, todos os tratos culturais e levar para o frigorífico para depois ir para o consumidor. E um detalhe interessante, por sermos a última proteína, nós já chegamos dentro de um protocolo de biosseguridades, protocolos ambientais muito mais rigorosos do que tiveram aves e suína 40, 50 anos atrás. Então, a gente já chega dentro de uma regra. O que, obrigatoriamente, a atividade tem que ser sustentável. Do ponto de vista econômico, nem se fala, mas principalmente do ponto de vista ambiental. E aqui no estado de São Paulo é um dos que tem as legislações mais rigorosas. Eu não falo do Brasil, do mundo, provavelmente. Então, assim, o que às vezes, né, nós estamos aqui em São José do Rio Preto, a cidade que tem 100% de tratamento de água e esgoto, mas isso não é a realidade brasileira. No entanto, os produtores de peixe têm que ter todos os protocolos de tratamento de água constante, de efluente,
muito superior a 90% das cidades brasileiras. Então, a gente já chega como dizer assim, com essa placa da sustentabilidade, porque o nosso cliente já é um cliente que exige isso, seja no mercado interno ou seja no mercado externo. Então, o empresário que entra nesse setor, ele já sabe que a prioridade, ele tem que ser obrigatoriamente sustentável. Não dá para fazer meia boca. Você disse bem, né? Você disse que a empresa mais nova, né? Ela tem 5 anos, ou seja, comparado às outras culturas, outros setores, ela está praticamente numa fase embrionária, né? Digo tempo. Agora, vocês realmente já chegaram com um nível muito elevado, já sabendo dos desafios que são necessários para você chegar lá com um produto diante do consumidor. Tem que ter os protocolos corretos, atender a todo essas exigências que tem aí lá fora. Bom, mas vamos falar um pouquinho, Francisco, sobre as preferências, né? As preferências do consumidor, tanto brasileiro quanto aquele que importa os nossos produtos lá para a Europa, para onde vai o nosso pescado? Bom, o Brasil hoje segue a tendência mundial. Nós, no caso da piscicultura, é a mesma coisa que acontece com suíno e aves. E bovinos também. Você vai no Brasil, você anda de norte a sul, você só vê bovino branco. É porque as pessoas gostam de boi branco? Não, porque o Nelore é uma commodity. Sim. Você consegue produzir nos mais diversos ambientes, você já sabe os resultados. Então, ele é uma commodity da bovinocultura. No caso da avicultura, do mesmo jeito, nós temos aí no Brasil de 3 a 4 empresas que vendem a mesma genética no mundo inteiro, e suínos do mesmo jeito. E no caso do peixe, é a mesma coisa. Nós estamos aqui no Brasil, 65% de tudo que a gente cultiva é tilápia. E a tilápia é a commodity dos peixes mundial. Ou seja, é o peixe de cultivo mais comercializado, produzido e comercializado no mundo todo. Então, o agronegócio brasileiro, ele tem uma grande vantagem. Ele trabalha muito bem com commodity. E isso a gente faz do grão à proteína, com todas as outras proteínas. E no caso da piscicultura não é diferente. Então, a gente, em função do perfil empreendedor, do empreendedor rural no Brasil, a gente tem uma commodity. Eu sou produtor de peixes nativos já há muitos anos, mas cada ano que passa, a gente vê a redução da produção e o aumento na produção de tilápia exatamente pelo perfil de commodity. Porque com uma commodity, eu aproveito os inputs de outros países. Para você ter ideia, a tilápia é produzida em 90 países no mundo e comercializada em 140 países do mundo. Então, nós não estamos diferente do resto do mundo quando se fala o peixe que se produz. Agora, além da tilápia, existe alguma espécie brasileira que é queridinha, por exemplo, do consumidor estrangeiro ou não? Olha, do consumidor estrangeiro não, mas do consumidor brasileiro sim. Nós temos principalmente o tambaqui, que é o segundo peixe mais cultivado no Brasil, que nesse momento se faz um trabalho de divulgação pelo mundo, mas ainda não é um produto, como diz assim, da piscicultura que seja o queridinho, porque a gente está numa fase bem inicial de desenvolvimento desse produto. Pode se transformar nesse produto. Então, o tambaqui, aí a gente tem chama de híbrido, né? Os similares, que é a tambatinga, a pirapitinga, mas o tambaqui hoje é o carro-chefe, que é um produto amazônico, de um sabor inigualável, mas nós ainda estamos num trabalho muito intenso de fazer conquista de mercado inteiro. Porque a gente ainda está, como se diz assim, na periferia desse grande mercado. É um produto que necessita principalmente de muita industrialização, porque quem vive na região centro-oeste, sul e sudeste quer produtos semi-prontos. E esse é um produto que ainda mais de 80% é direcionado para o Nordeste e região Norte, que compra o produto in natura. Então, nós estamos no processo de amadurecimento desse produto. Enquanto isso, a tilápia, que já tem todo esse pacote, avança cada dia mais, mas ele tem e continuará tendo um espaço, vamos dizer assim, no prato do consumidor brasileiro. Agora, eu vejo que vocês, assim, alguns setores, eles fazem um marketing muito, muito positivo, né? Vocês, da piscicultura, vocês acham que ainda há espaço para mais campanhas, trazer o consumidor para mais
para mais perto, digamos assim. Eu vejo que muita gente, às vezes, fica um pouco preocupada em comer o pescado congelado. A gente sabe que existem hoje empresas que atendem a todos esses protocolos. Nenhum produto vai para o ponto de venda se não tiver absolutamente cumprindo todas as normas de segurança. Enfim, a gente sabe o quanto o alimento brasileiro, o peixe brasileiro é seguro, é um alimento saudável. Enfim, tudo isso a gente já sabe. Mas tem gente que ainda prefere aquele peixe fresco. Existe algum tipo de campanha que vocês fazem ou pensam em fazer, ou se há necessidade ou não, de aproximar o pescado do consumidor brasileiro, assim como fazem alguns outros setores? Nós temos uma campanha que chama-se Coma Mais Peixe, que é uma campanha exatamente direcionada ao consumidor e tem trazido bons resultados. Já visto que nos últimos anos nós somos a proteína animal que tem a maior taxa de crescimento no mercado interno. Uhum. Agora, e aí a gente tem que desmistificar alguns fatores extremamente importantes. Há alguns anos atrás, era comum as pessoas comprarem frango vivo ou abatido na feira. Carne suína na feira. Um risco danado. Hoje a gente já verifica isso, ninguém come mais esse peixe, essa ave. Você vai direto no supermercado. No caso da piscicultura, está acontecendo a mesma coisa. Hoje, o volume total comercializado de peixe congelado e derivados congelados já é muito maior do que a comercialização fresca, por vários motivos. Porque aonde o consumidor está, não tem a oportunidade dele comprar o produto fresco. O ano passado, o Instituto Arcos aí de São Paulo fez uma pesquisa no Brasil inteiro para nós sobre a cadeia de tilápia diretamente com o consumidor. E identificou que 74% não comia mais peixes porque não tinha o produto próximo para comprar. E descobrindo isso, principalmente as agroindústrias de aves, suínos e bovinos, hoje mais de 60% delas já estão na tilapicultura, porque é o mesmo protocolo, é o mesmo logística, é o mesmo ponto de venda. Então, nós estamos tendo um crescimento significativo da atividade, porque nós estamos aumentando o nosso número de pontos de venda. E no ponto de venda só chega congelado, não chega o produto fresco. Outro fator importante, no caso da tilápia que nós estamos falando aqui, a tilápia congelada, ela, tecnicamente, é muito mais saudável, às vezes, do que a fresca, porque ela chega viva ao frigorífico, da mesma forma que chega suíno, aves e bovinos. E é abatida no frigorífico e já vai para o congelamento. Ao passo que o animal fresco pode estar bem conservado, está bom, mas também pode estar ruim, enquanto que o fresco geralmente está bom. O que nós recomendamos é que, independente se seja congelado ou fresco, que se faça consumo somente de produtos inspecionados, que tem selo de inspeção, do CIF, do CIE, que é do Estado, ou do SIM, que é do município. Nós temos que proporcionar ao consumidor a segurança alimentar. Por isso que hoje, no caso especificamente da tilápia, não há mais ainda essa dúvida do consumidor do fresco e do congelado. Ele já compra o congelado direto. Já o peixe tambaqui é um peixe que é vendido fresco. Então, a gente está numa campanha exatamente de definição de cortes, para começar a levar para o maior número de consumidores o produto congelado. Porque um tambaqui inteiro congelado não entra na casa de praticamente ninguém. Pois é. É muito grande, ninguém sabe como corta, ele já tem que chegar semi-pronto, como chega hoje o filé de tilápia, a posta de tilápia, né? Esses tipos de produtos que aí como dizia, só descongelar e colocar na airfry, tá pronto. Pois é. E assim, um filé de tilápia com um ramo de alecrim em cima, um azeitezinho, amigo do céu, é incomparável. Bom demais. Sabe? Bom demais. Agora, dicas que você possa dar para, por exemplo, quem tem uma propriedade aí pequena, que tem área ociosa, uma área às vezes que não é muito grande para determinadas culturas, mas tem um tamanho adequado para iniciar aí uma criação de peixe. Quais são as dicas? Ô, Cláudio, o seu programa tem um papel muito importante nessa resposta que a gente vai colocar aqui. A atividade de piscicultura hoje é uma atividade que ela não sobrevive sozinha, certo? Então, um produtor, por melhor que sejam as condições da propriedade dele, às vezes já tem até os viveiros, se ele começar a produzir sem saber quem vai ser os fornecedores de insumo, onde estão e quem vai comprar,
as chances de sucesso são mínimas. Uhum. Ao caso da piscicultura, principalmente da tilapicultura hoje, tem um perfil muito parecido com aves. Então, você vai fazer um projeto, ou você está dentro de um sistema de integração com a agroindústria, ou você está num grupo de produtores, ou você tem um contrato já antecipado de venda, com preços e volumes fixos. Se você não está enquadrado em nada disso, eu sugiro, né, estudar melhor o projeto para esperar um momento como esse, porque sem termos uma indústria, realmente as chances de sucesso são poucas. A atividade ela é interessante do ponto de resultado econômico, mas não é nada excepcional com relação às outras, é parecida. O interessante é que é uma cadeia em crescimento, então você tem mais oportunidades de crescer, mas necessita de toda a infraestrutura de outras empresas de apoio, de insumos e principalmente de indústria para comprar o teu produto. Uhum. Bom, eu tenho o privilégio de receber aqui uma vez por semana, às vezes no sábado, às vezes no domingo, um vídeo, né, que você sempre traz uma receita, Francisco. E isso é muito bacana, porque dizem que pescar e cozinhar, ninguém sabe tudo, né? Então, você sempre aprende aqui ou acolá uma dica diferente. E essas receitas que você traz pra gente são receitas fáceis, tal, divertidas, né? De você preparar aí diante dos amigos, naquele bate-papo, naquela prosa boa ao redor de uma mesa aí numa cozinha, que eu acho que é a parte mais aconchegante de um lar, né? Então, você posta essas receitas no canal da Peixe BR, né? No YouTube. Então, eu queria pedir a sua autorização para compartilhar com os meus ouvintes, meus telespectadores, aqueles seguidores que vão lá no nosso site, tem lá a nossa página Fogão a Lenha, ali tem, entre as proteínas, tem a carne de peixe. Eu queria pedir sua autorização para levar essa sua forma descontraída e muito bacana de apresentar essas receitas uma vez por semana. Bom, primeiro está super autorizada. Eu gostaria de contar uma historinha bem curta sobre isso. Bora lá. As pessoas ficavam falando, Francisco, eu gosto muito de peixe, mas eu não sei cozinhar peixe. E aí o seguinte, eu também não sei cozinhar peixe. Então eu comecei a fazer receitas para quem não sabia cozinhar. A ideia básica do processo é esse, né? Porque às vezes a gente entrava no site, nos YouTube, umas receitas super complicadas, cheia de tempero, um chefe, não sei o que, você fala, cara, eu não tenho nem onde comprar na minha cidade esses temperos. Então, assim, eu comecei a fazer alguma coisa assim, com o que a gente tinha em casa, e para quem não sabe cozinhar, tem das receitas, que ela, para mim, é uma das mais práticas, que é para filé de tilápia, onde você pega o filé congelado, põe no prato, joga shoyu de um lado e de outro e coloca 20 minutos na airfry. Por favor, né, gente? Todo mundo sabe fazer e fica uma delícia o filé de tilápia. Que é mais fácil que isso? Não tem nada mais fácil do que isso. Então, a ideia sempre é assim, colocar coisa que você fala, cara, mas isso aí é fácil, isso aí eu sei fazer. E fica saboroso, né? É gostoso. Às vezes as pessoas me ligam aqui dia de sábado. O que você está fazendo? Foi a receita de domingo. Calma lá que amanhã você descobre. Então, meu almoço no sábado é a receita de vocês no domingo. É verdade. Bom, eu vou te dizer uma coisa. O peixe preferido para mim de água doce é a tilápia. Gosto muito do piau, né? Mas aí da pesca esportiva, quando você vai lá e está dentro do período que pode fazer a pesca, então eu pego um ou dois lá, eu gosto. Mas a tilápia, ela é fantástica, é uma carne versátil, você pode fazer aí dessa forma, você pode fazer um sashimi, você pode, enfim, fazer ela envelopada no alumínio, com alecrim, deixá-la mais sofisticada, enfim, é muito versátil. Então, ela aceita de tudo. Exatamente. Só não aceita, por exemplo, se você não deixar ela lá na geladeira, no congelador, sozinha. Aí ela não vai aceitar. Traga para o fogão. Bom, Francisco, eu queria agradecer muito a sua participação no Campo Aberto de hoje, no nosso Hora da Prosa, e deixar aqui a porta aberta para que você possa nos atualizar sobre o setor a hora que você achar mais conveniente. A casa aqui na CBN Grandes Lagos é sua.
Ô, Cláudio, muito agradecido pela oportunidade. Nós estamos na região dos Grandes Lagos, que é uma das mais importantes do Brasil na produção de peixes de cultivo, né? Mais especificamente ali, Santa Fé, Ilha Solteira, outras cidades ali da região. Mas o interessante é que esse pontal é a produção de peixes, a principal produção de peixes do estado. E isso hoje está espalhando para outras regiões. O estado de São Paulo já é o segundo maior produtor do país e tende a se consolidar como o primeiro e o segundo por muitos, muitos anos, em função exatamente do perfil empreendedor. Fica aqui o meu recado para os consumidores. Hoje, em todos os supermercados de São José do Rio Preto e região, vocês encontram peixe de cultivo, vocês encontram tilápia e alguns deles vocês vão encontrar também uma costelinha de tambaqui, que experimentem, que é uma delícia. Quanto ao piau que ele falou, depois cobra dele uma receita que eu tenho, que é piau na panela de pressão, não desmancha e não tem problema de espinha. Pode fazer com piapara também. Fechado. Então, eu vou buscar lá no canal da Peixe BR essa receita do piau na panela de pressão e vou deixar o link aqui para vocês logo abaixo dessa publicação aqui. Bom, amigo, muito obrigado e até quem sabe um dia aí com uma nova receita e mais atualizações sobre o setor. Eu que agradeço, Cláudio.